Eu dou esse exemplo sempre também ali para colegas médicos. E, primeiro de tudo, né, grande parte dos profissionais que trabalham com esporte, né, são atletas frustrados, né? Que eu acho que não deixa de ser o meu caso. Eu sempre, né, como eu falei, a gente vem de uma família ali, né, que não tinha a condição que eu tenho hoje. Então, 4 filhos, homens. Minha mãe professora do estado e município, né? Então não tinha como incentivar esporte, porque se desse material para um, teria que dar para outro, pagar a escolinha. Então, assim, sempre tive esse sonho e nunca tive, né, esse respaldo em casa, né? E eu entendo porque não era ali, né, falta de vontade ou era falta de possibilidade, realmente. Todos os esforços dos meus pais, né, eram na educação. Eu me lembro que nós estudávamos na escola que minha mãe dava aula, né? Colégio Companhia Santa Teresa de Jesus, lá no Largo da Segunda-feira, na Tijuca. Então nós tínhamos bolsa, né? Então toda a minha parte, né? Fizemos faculdade pública, lá em casa isso era questão sine qua non, porque não tinha, então estudamos ali. Não tinha isso, né? Esse incentivo, e eu tinha essa frustração dentro de mim, porque eu sempre gostei, sempre tentei e nunca, né, tive a possibilidade, né? Como hoje eu vejo meu filho me realiza, ele fazendo escolinha de futebol com chuteira nova, caramba, fala, cara, tudo que eu sonhei nunca pude ter, né? Então, quando tem filho, você realiza sonhos também, né? E aí, eu digo o seguinte, né? Isso é uma definição minha, que talvez possa estar aqui, você fala, não, pô, o Tanuri, né, foi um cara de visão e tal, não sei o quê, e eu digo sempre o seguinte, né, porque a definição ali no dicionário, esse cara é um cara de visão, enxergou lá na frente, né, aquilo, né, eu falo, isso aí não, né, porque ninguém consegue enxergar na frente que não existe ainda, então falar pessoa de visão é uma pessoa que consegue enxergar algo que já é uma realidade, mas que a grande maioria das pessoas ainda não conseguiu enxergar. E eu, quando comecei, né, desde o início eu queria trabalhar com esporte, não sabia exatamente, né, a especialidade. Quando me formei, fiquei muito entre ortopedia e endocrinologia, porque eu gostava muito dessa questão metabólica, mas era algo que não era uma realidade ainda. Então, e eu via isso, né, porque como ali trabalhava num centro, né, treinava com atletas profissionais, eu via essa demanda neles. Por exemplo, né? Porque eu sempre digo que o melhor que um médico pode fazer para ajudar um atleta a performar, promover saúde. Quanto melhor a saúde desse atleta, né, melhor ele vai performar. Se ele se machucar, melhor ele vai recuperar. Então eu via que os médicos que trabalhavam com esporte, e se diziam médicos do esporte, eram ou cardiologistas ou ortopedistas. Aí o cardiologista, né, fazia um exame lá pré-competição, onde o atleta nunca tinha visto esse médico e depois nunca mais via. E aquilo não servia para nada. Você botava na gaveta e acabou. E o ortopedista, quando ali o atleta se machucava, tratava, auxiliava no tratamento, na parte cirúrgica. Mas e quem é que fazia esse controle de carga, fazia a integração entre as áreas, né? Fazia... Isso não tinha. Então foi o que eu falei. Eu vi essa demanda, porque eu treinava com atletas, eu convivia, né? E eu via o dia a dia deles e não tinha isso, né? Não tinha esse entendimento. E quando eu tive essa possibilidade, né, de fazer um intercâmbio, isso abriu minha cabeça lá fora, né? Porque eu entendi que jogador todos são, atletas alguns. Existe uma diferença muito grande nisso. E eu via que tinha essa lacuna, ou seja, tinha essa avenida aberta onde não tinha ninguém, e era algo que, primeiro de tudo, eu gostava, que eu acho que isso é mais importante, que eu acreditava, e que eu falei, vou investir aqui porque essa demanda já é real, essa foi a minha visão, já existe, né, dos atletas, e não tem ninguém que entrega isso. Em São Paulo você tinha ali o fisiologista médico, o Turíbio, o Zogaib, o Barros, o falecido Luturco também no Corinthians. E aqui no Rio você tinha a figura do profissional de educação física na área da fisiologia, mas você não tinha esse profissional da medicina do esporte, que não tinha. Isso aí era uma coisa inviável naquela época. Então, queria um pioneirismo aí dentro da área, né? Com certeza, Erdi, eu digo o seguinte, né? O futebol, o esporte, né, é a nossa Fórmula 1, sempre brinco, né? Onde a gente
implementa tudo que tem de melhor e depois a gente traz para a população comum, né? Eu sempre dou esse exemplo, faço essa analogia, porque é uma verdade. Você vê na Fórmula 1, que foi onde ali desenvolveram motor turbo, injeção eletrônica, freio ABS, pedal shift. Então, tudo isso foi desenvolvido na Fórmula 1, depois trazido para os carros de passeio, a mesma coisa no esporte. Então, na minha época, o esporte já tinha o conceito que, estou falando de 20 anos atrás, né, era algo novo, do multidisciplinar. Então, as equipes, né, no futebol tinham vários profissionais da área, como nutricionista, né, psicólogo, como se falou, fisiologista. Mas eu digo que 90% dos nossos problemas, não só no esporte, mas principalmente no esporte, mas na vida, nos nossos relacionamentos, no casamento, profissionalmente, é comunicação. E lá não era diferente, você tinha várias áreas, mas que não falavam entre si. Então, como é importante esse profissional hoje ser uma pessoa que consiga, né, transitar nas áreas e fazer uma linguagem comum. Então, não adianta, por exemplo, o fisiologista fazer uma avaliação, um controle de carga, digamos assim, que não tenha sentido para o médico, que ele não entenda, ou, por exemplo, o preparador físico, que ele não aplique, ou não tem sentido, né, o fisioterapeuta fazer uma avaliação, um trabalho preventivo, e o médico ali não entender. Então, assim, esse era o cenário, era uma questão multidisciplinar, né, mas não era interdisciplinar, as áreas não se falavam entre si, eram linguagens ali, né, completamente distintas, e hoje eu acho que você, profissional que quer trabalhar com esporte, por isso que eu digo, né, não é nem medicina do esporte, para mim são ciências do esporte, ele precisa ter um entendimento, né, básico que seja, de todas as áreas, para pelo menos entender a linguagem, para poder ali conversar. E eu acho que isso foi o que a gente fez lá e foi um grande diferencial, certamente. É o baseado em evidência, né? Quando você entende ali, principalmente cada área tem a sua responsabilidade, a sua tomada de decisão, fica muito mais fácil a tomar a decisão.